Bom dia, Claudinei, bom dia, minha querida Clarissa, a todos os rádio companheiros, ouvintes e que nos assistem pelas mídias da Radicom. Estamos aqui enquanto Sindicato dos Municipários de Pelotas, mais uma vez aqui para trazer informações, colaborar, né, com os cidadãos e cidadãs pelotenses sobre o que permeia a vida dos servidores públicos municipais de Pelotas. Bom, na semana passada, na sexta-feira, houve uma reunião para tratar do plano de carreira, o plano de carreira agora alcançando a todos os servidores municipais. Qual a avaliação que pode ser feita desta reunião e desses passos iniciais nesse processo de elaboração do novo plano de carreira? Bom, Claudinei, essa reunião ela foi realizada na última sexta-feira pela manhã, lá no Paço Municipal, a direção do SIMP, sua assessoria jurídica, junto com os representantes do Executivo. O plano de carreira, na verdade, ele sempre foi um dos pontos da pauta de reivindicações composta anualmente no nosso período de database. E não sendo diferente, neste governo novo, agora, Marrone, né, nos oportunizou isso. No governo Fetter, foi a última vez que o SIMP, junto com a categoria, conseguiram, em conjunto, formatar, ao longo de vários meses de trabalhos, de estudos, entregar uma formatação final de proposta de plano de carreira, mas partiu da categoria para aquele governo, e o governo, na época, Fetter Júnior até tinha contratado o IGAN, uma empresa, o Instituto Gaúcho de Assessoria aos Municípios, tudo, mas dali para frente, depois, o governo estancou essa hipótese, né? E de lá para cá, nos governos Eduardo Leite, Paula Mascarenhas pela segunda vez, tentamos também discutir e nunca se avançou. Então, esse governo, no primeiro ano de sua gestão, durante o período de database, havia nos respondido que sim, né, que o elemento plano de carreira contido naquela pauta da database seria debatido após o término dela. A reunião estava atrasada para o final do mês de agosto, devido aos agendamentos do governo, isso não foi possível, por isso a reunião realizada na última sexta. Então, essa reunião agora recentemente realizada, ela foi, digamos, um pontapé inicial, Clarissa, Claudinei e colegas que nos acompanham por aqui, mas foi para dar a dinâmica de como se darão os trabalhos daí para frente. Né? O Executivo pretende, depois, oficialmente, formar uma comissão sua, né, exclusiva de plano de carreira. Quem serão as pessoas do Executivo que estarão à frente dos trabalhos do plano de carreira? Isso aí depois será editado uma portaria. E, por parte do SIMP, num primeiro momento, o que nós faremos? Nós faremos, no mês de outubro, uma assembleia geral da categoria, ela é para todos os municipários efetivos, sejam eles seletistas ou estatutários, porque o plano de carreira a ser estudado será para todos seletistas e estatutários. Não abrange, obviamente, cargos em comissão, contratos emergenciais ou administrativos. Então, nós vamos fazer essa assembleia em outubro para informar aos municipários de como se darão os trabalhos ali para frente. Ou seja, teremos depois dessa Assembleia Geral, ao longo deste ano e ainda no ano que vem, várias assembleias específicas por secretarias, por segmentos, e em cada uma destas assembleias por secretarias ou segmentos, nós tiraremos os grupos de trabalhos, que são chamados de GTs. E estes grupos de trabalho serão compostos por servidores daquela secretaria, daquele segmento, por um número ainda a ser definido limitadamente, e todos os critérios de quem quiser colocar o seu nome em avaliação, de quem quer ser submetido em uma assembleia a ser escolhido como representante do seu segmento, da sua secretaria, tudo isso aí vai ser explicado na Assembleia Geral agora de outubro, para que nas próximas assembleias específicas tiraremos os GTs. Formados esses GTs, ou seja, quando terminarmos a sequência de assembleias específicas e setoriais, formados todos os GTs, aí sim, depois terá um grande evento, uma grande reunião entre a representação do Executivo, SIMP e a composição de todos esses GTs para dar o dinamismo, digamos, prático
técnico do trabalho do plano de carreira. Mas, num primeiro momento aqui, o que a gente pode adiantar é que deixamos nítido, lá na mesa, na reunião com o Executivo, né, já que não era uma reunião esta última de sexta para tratar ainda de números, de parte técnica, jurídica, mas o elemento político de defesa da categoria foi ratificado na mesa. Nós cobramos ali do Executivo que quando o prefeito Fernando Marrone respondeu a nossa pauta no que tange a plano de carreira, que debateríamos sobre ele, esse plano, depois da database, um dos compromissos que o Fernando Marrone, nosso prefeito, colocou por escrito foi de que ele se compromete a, quando do estudo do plano de carreira, a que nenhum trabalhador da Prefeitura de Pelotas parta menos do que o salário mínimo nacional. Ou seja, as matrizes salariais têm que iniciar a partir do valor do salário mínimo nacional. E os quadros de técnicos científicos, né, que são os de nível superior, que o concurso exigiu nível superior, citando um exemplo, administrador, contador, engenheiro, arquiteto, também tentar se aproximar ou equalizar os valores destes um pouco mais próximos do que estes mesmos empregos na iniciativa privada. Então, foram os compromissos inicialmente estabelecidos, né? Agora, quanto aos critérios de como incidirão, como ficarão as vantagens dos servidores, isso tudo se dará após as formações dos GTs, os estudos e todas as assembleias respectivas. Tiago, pode explicar um pouquinho mais o que representa na prática esse plano de carreira unificado para seletistas e estatutários? Sim, ótima pergunta, Clarissa. Na verdade, até hoje, Pelotas tem uma verdadeira colcha de retalhos nas suas legislações e no segmento de servidores. Então, por exemplo, todos os servidores que o concurso exigiu ensino fundamental ou ensino médio e até ensino médio técnico, todo mundo ganha a mesma coisa praticamente. A base de cálculo atualizadamente dessa database desse ano, de R$ 848, e as vantagens incidem sobre esse valor. Então, quase que 90% desses trabalhadores de nível fundamental e médio que o concurso exigiu, não que eles tenham esse ensino hoje, a maioria desses tem até bem mais, né, tem graduação, pós, mestrado, doutorado. Mas, em síntese, dentro desses trabalhadores de ensino fundamental e médio, há pouquíssimos segmentos que têm base de cálculo para incidir as suas vantagens sobre bem maior do que esses R$ 848. Tem alguns que têm até o dobro desse valor. E aí já causa uma grande disparidade na categoria, porque isso foi feito ao longo dos anos por legislações municipais, por iniciativa dos gestores, não do SIMP, fique bem claro, muitas vezes por iniciativa dos chefes dos executivos que passaram até então. Então isso já foi criando grandes distorções. Então nós temos trabalhadores aí de ensino médio, com cargas horárias distintas, alguns fazendo 40 horas semanais, outros 36 e outros 30, mas muitos recebendo a mesma coisa, os 848 ali de referência para a vantagem incidir em cima. Só que tem alguns outros segmentos que têm mais do que R$ 1.600, mais de R$ 1.700 de base de cálculo para incidir, com a mesma escolaridade exigida, com a mesma carga horária. Em nível superior, também temos algumas distorções para alguns segmentos de nível superior. Outras categorias também, por força de lei nacional, têm os seus pisos salariais nacionais que têm que ser respeitados, mas obviamente também cria disparidade com outros colegas. Então, por exemplo, nós temos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, que têm piso nacional. Nós temos também a carreira do magistério, que não recebe ainda atualizadamente o valor do seu piso nacional, mas tem direito e é estabelecido em lei. Temos os profissionais da enfermagem, que são os auxiliares, técnicos e enfermeiros, que também têm o seu piso nacional. Então, o objetivo de um plano de carreira unificado, primeiramente, é esse. É fazer um mapeamento, um diagnóstico desses trabalhadores e levar em consideração requisitos que foram exigidos para o concurso, requisitos de escolaridade, carga horária semanal exigida em edital e também a complexidade da função, de cada função. E isso vai, digamos, ao longo do tempo, nortear a posição em que tabela esse cargo ou esse emprego público vai ficar. O segundo ponto é que nós não temos diferenciação de progressão por tempo de serviço ou por qualificação também para todos os trabalhadores que o concurso exigiu até o ensino médio.
Então, vamos pegar o agente de trânsito, o guarda municipal, o oficial administrativo, o motorista, o secretário de escola. Só estou dando algum exemplo, serventes, merendeiras, enfim. Todo este povo aí de servidores públicos, eles podem ter doutorado, pós-doutorado, mestrado, não ganho nada por isso. Não avanço por nenhuma qualificação. E esses mesmos colegas, se eu pegar o mesmo cargo hoje, e eu pegar um colega que está entrando na prefeitura agora, no cargo de oficial administrativo, e um outro que já tenha 28 anos de oficial administrativo, também não tem a progressão horizontal por tempo de serviço, porque ambos, com uma lacuna de mais de 20 anos existente entre um e outro, ganham o mesmo salário padrão, a mesma base de cálculo para incidir as suas vantagens. Então, dando esse panorama geral e esse diagnóstico, Clarissa, a necessidade de um plano de carreira geral unificado é porque em Pelotas não há progressão e uma avaliação, uma valorização, nem pelo tempo de serviço percorrido por este trabalhador e nem por sua qualificação. Isso prova as reiteradas vezes que a prefeitura manda projetos de lei para a Câmara, de contratações emergenciais, como tem um sendo estudado na Câmara agora, criação de cargos novos, ampliação de vagas dos cargos já existentes, e as pessoas não estão querendo assumir. E quando assumem, se deparam com uma realidade triste, né, acabam indo para municípios vizinhos e outras esferas fazendo concurso público. Então, enquanto não melhorar a realidade salarial, a questão de valorização, de projeção ao longo de carreira, podem fazer vários projetos de lei de diversas contratações, ampliação de vagas, criação de cargos novos, que isso não irá atrair. Então, de uma forma geral, te respondendo, Clarissa, a necessidade de carreira é isso, é valorização, progressão, é ter servidores mais qualificados e ter um quadro mais permanente na prefeitura, não tão transitório como é até hoje. Já existe um esboço do projeto do plano de carreira ou esse projeto ele vai ser construído ao longo dos debates conforme o cronograma referido na primeira parte da entrevista? Com certeza, Caldenei, ele será construído pela direção do SIMP e os GTs, os grupos de trabalho de cada secretaria, de cada segmento. Mas, obviamente, que um escopo, né, um ponto de partida, isso já existe. Porque esse trabalho, ele começou lá em meados de 2004, 2005. O governo Marrone estava saindo, assumiu depois o governo do saudoso Bernardo de Souza, depois, na sequência, o Fetter Júnior, enquanto vice-prefeito, assumiu a prefeitura. Então, esse estudo de lá para cá, ele, por vários anos, foi altamente estruturado, mais de um ano, 2, ali de assembleias, de estudos, de readaptações, de verificação de legislações, enfim, um trabalho muito grande. E que, quando chegou o ano de 2009, já que não tinha partido nada por parte do Executivo, os municipários fizeram todo esse trabalho entregado no governo Fetter Júnior. Me lembro como se fosse hoje, foi nas mãos do secretário da época, Abel Dourado. Só que, com aquele trabalho, o governo Fetter quis tentar inicialmente até apresentar uma proposta, mas ela era muito rebaixada na época. Mantinha os trabalhadores na época com salários padrões abaixo do mínimo nacional. Isso não é carreira, né? Então, dali em diante, com nenhum dos governos que sucederam, se avançou. Mas como temos o esqueleto, a estrutura da época, as tabelas salariais, as formas de progressão, as regras que foram apontadas e aprovadas pelos próprios municipários na época, obviamente que aquilo requer uma atualização de cargos e empregos públicos. Muitos cargos foram extintos, outros foram criados de lá para cá, então tem que se fazer essa adequação. A questão de salários também, pontos de partida, isso aí tem que atualizar, mas agora, formas de progressão, as escalas, as regras gerais para posicionamentos, por complexidade da função, por carga horária semanal exigida e outras situações, isso sim já existe pronto, seria, na verdade, readaptar, trabalhar sobre aquele existente, mas, obviamente, levando em consideração todas as atualizações, legislações nacionais de pisos, que não tinham na época, e municipais até hoje. O trabalho será mais de readequação, readaptação e, óbvio, vindo dos grupos de trabalho, que serão os legítimos representantes dos seus setores, surgirão muitas novas ideias, e elas terão que ser compiladas
né, e levadas num grupo bem menor quando das reuniões com o Executivo Municipal. Tiago, eu estava comentando aí que o SIMP, então, já mais ou menos estimou um tempo da execução, ao menos para os próximos passos, né? Falando aí dessa assembleia, grande assembleia em outubro, também assembleias por secretaria ou segmento. A prefeitura apresentou uma expectativa de cumprimento de cronograma para tocar, porque é um trabalho realmente robusto, né, Tiago? É muito grande, Clarissa, porque envolve muita questão técnica, legislativa, né, e tem muitas distorções e diferenciações. Às vezes tem 4, 5, 6 leis para um único cargo, por exemplo, de várias mudanças e alterações. E nós estamos falando mais de 200 funções, entre empregos públicos seletistas e cargos públicos, né, que são os estatutários. Então, nós temos uma gama muito grande aí de trabalho. O município, ele trabalha que possamos concluir tudo isso, Clarissa e Caldenei, e ouvintes, e aos que nos assistem aqui pelas mídias, o governo trabalha com o ano que vem. O ano que vem está tudo concluído, inclusive com legislação a ser remetida para a Câmara de Vereadores, ser aprovada na Câmara de Vereadores, e a execução prática, já financeiramente falando, começar a ser paga já em janeiro de 2027. Então, o governo trabalha com a ideia de ir os estudos até o ano que vem, aprovar a legislação toda pertinente na Câmara no ano que vem, e a execução já, matematicamente falando, digamos, no bolso do servidor, já em janeiro de 2027. Né? Não foi estipulado assim, por exemplo, ano que vem, tem que ser até a database maio, tem que ser até junho ou julho. Óbvio que nós, enquanto SIMP, vamos trabalhar o mais breve possível, mas as coisas não podem ser forçadas ou aceleradas. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí mais de 15 secretarias municipais. Temos a empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, que também entra, os trabalhadores seletistas, os servidores de toda a administração direta, tem servidores que também são cedidos e trabalham lá no Previpel, por exemplo, na autarquia Previpel, nosso regime próprio de previdência. Então, abarcando todos os servidores municipais, estatutários seletistas, né, de todas as áreas, tu teres que fazer assembleias com todos, né, tirar os grupos de trabalho. Depois de tirar todos os grupos de trabalho, que terá uma grande reunião, um grande evento com a Prefeitura de Pelotas, para formar, estes são os trabalhadores legitimamente representados, indicados, para tocar daqui para frente plano de carreira em nome da categoria, SIMP e estes trabalhadores e a comissão do executivo. E aí começaram a se debruçar, e mesmo depois de colhida todas as pautas dos GTs, formatado isso numa proposta final, aprovado em assembleia, também depois terá o debate com o executivo, porque no momento que você chega para o executivo e diz, olha, essa é a proposta final aprovada pelo conjunto da categoria dos municipários, começa a etapa aí depois de negociação também. O município vai dizer, olha, nós estamos avaliando de vocês, aqui dá para avançar, aqui não dá, aqui a gente pode modificar uma coisa, aqui pode modificar outra. E tudo isso será um debate de negociação, depois que estiver tudo formatado. Então a gente tem que ser bem sincero, né? Leva até o ano que vem para finalizar de ambas as partes, chegar num consenso, concluir, aprovar, mandar para a Câmara, ser aprovado na Câmara, se tornar lei e efetivamente isso aí, né, ser pago já em janeiro de 2027. Então a gente tem que trabalhar com responsabilidade, mas também não iludindo a categoria, né, jamais faríamos isso. Então a gente trabalha, e o Executivo também, com o ano que vem, para tudo estar concluído, aprovado, transformado em lei, sancionado e publicado, e a execução prática disso já em janeiro de 2027. Tiago, você falou que os trabalhadores da Eterpel e Previpel também serão alcançados por esse plano de carreira. O SANEP também ou fica fora? Como é que Não, o SANEP tem a sua discussão à parte, por ser uma autarquia da administração indireta, mas tem um sindicato próprio que lhe representa, que é o Sinsapel. Então, aí cabe as negociações do Sinsapel
para com o Executivo Municipal. O SIMP representa os servidores da administração direta, incluindo os trabalhadores do Previpel, porque os trabalhadores do Previpel são todos cedidos da administração direta, né, tirando os cargos em comissão e outras funções mais do Previpel, os efetivos que lá se encontram, né, com exceção de um, que é concursado do Previpel, todos os demais servidores da administração direta que atuam no Previpel, eles são cedidos da administração direta, né? E os da Eterpel, nós os representamos enquanto empregados públicos que são, né, lotados lá, mas são seletistas, concursados, então estes também estarão abarcados no nosso estudo de plano de carreira, com exceção do SANEP e Câmara de Vereadores, porque a Câmara também tem a sua legislação própria para os seus estatutários, tem o plano de carreira dos servidores estatutários lá da Câmara, né? Então, com exceção da Câmara, com exceção do SANEP, que tem um sindicato próprio que representa seus trabalhadores, o SIMP abarca todos os servidores da administração direta, a empresa pública do Terminal Rodoviário de Pelotas, os seletistas lá efetivos, e os cedidos da administração direta que atuam no Previpel. Tiago, uma última pergunta. Qual é a expectativa da Prefeitura ter dinheiro para efetivamente fazer toda essa reorganização e valorização do servidor municipal? Olha, Clarissa, a Prefeitura já nesse ano já anunciou que já vem pagando boa parte das dívidas, né, deixadas pela gestão anterior, anunciou pouco tempo atrás, né, tem quitado alguns fornecedores, quitado vários débitos, né, tem cumprido com o pagamento mensal, o depósito judicial dos precatórios, né, que são as dívidas que a Prefeitura tem com seus credores, sejam os fornecedores, sejam os próprios servidores, né. Então a Prefeitura tem, digamos, arrumado a casa nessa nova gestão no sentido das finanças. Obviamente que passa por austeridade, por gestão, pagamento daquilo que se deixou como dívida, mas também é um governo que tem que promover o aumento das suas receitas, né? Promover a atração de investimentos, de empresas, também é o governo que tem que ir em busca de financiamentos, né, em nível federal, trazendo serviços e políticas públicas para a comunidade. Então, nesse arranjo financeiro, a Prefeitura tem expectativa, segundo ela, que ela possa honrar com o pagamento daquilo que for negociado e finalizado ano que vem, por isso que ela coloca janeiro de 2027. Porque este ano a Prefeitura ela trabalha com qual orçamento? Com o orçamento aprovado na gestão passada da ex-prefeita Paula. Então isso lhe cria uma dificuldade. Então, ao mesmo tempo que o município esse ano de 2025 executa o orçamento deixado pela ex-prefeita Paula Mascarenhas, ele, ao mesmo tempo, ele tem que, neste ano, promovendo, né, as suas contas, o seu orçamento, o próprio plurianual, né, e a lei orçamentária e lei de diretrizes orçamentárias, enfim, tudo que o governo este ano já, a LOA, né, a lei orçamentária anual, tudo que ele já trabalha esse ano, já é focando o seguinte: bom, ano que vem, o orçamento qual é para ser executado ano que vem? O que o governo já está trabalhando este ano, e aí já é da gestão Marrone. Então eles já sabem que eles estão executando o que foi deixado do governo passado, mas já estão promovendo as suas políticas para o orçamento que for definido no final deste ano, para ser executado em 26, que aí em 26 é integralmente gestão atual Marrone, e na gestão de 2026 eles já vão também ter que trabalhar toda a sua política orçamentária e financeira para a execução em 2027 do nosso plano de carreira, se assim ele vier a ser aprovado ano que vem. Então o governo trabalha com uma linha austera, obviamente, mas também focando todas as suas atividades, as suas políticas públicas, também pensando aí pela primeira vez nos servidores públicos, porque os governos anteriores só falavam da comunidade, só falavam da necessidade de atender a comunidade, mas não tem como atender a comunidade ou prestar um serviço de qualidade se não tiver uma carreira, algo que faça motivar servidores de Pelotas a permanecerem no quadro. Hoje é uma série de contratações, uma série de nomeações, e a maioria não está assumindo, não está, e vai continuar não assumir, e vai continuar faltando vários servidores e aumentando ainda mais
afastamentos, quadro de adoecimentos, justamente por essa realidade. Então o governo, pelo menos, ele está vendo que os servidores públicos também têm que ser uma prioridade, assim como para o munícipe é uma prioridade a saúde, a educação, a segurança pública e todas as áreas fundamentais. Então o servidor tem que estar inserido nesse contexto e só vai ter êxito de prestação de serviço para a comunidade se também o servidor estiver incluído dentro das políticas públicas de um gestor. Tiago Botelho, presidente do SIMP, o Sindicato dos Municipários de Pelotas. Muito obrigado pela participação, uma boa quinta-feira. Muito obrigado, Caldenei, Clarissa, a todos e todas que acompanham aqui a Rádio Com, né, desejo-lhes uma ótima quinta-feira, já adiantando aí um bom final de semana.